A mensagem chegou numa tarde de terça-feira, enquanto eu revisava os autos do processo no meu gabinete. Meu telefone vibrou com aquele padrão específico que eu havia aprendido a associar a dramas familiares. 3 vibrações rápidas, sempre vindas da minha irmã Clary. Não venha ao jantar de ensaio na sexta-feira. O pai do Jason é juiz federal. Não podemos permitir que você nos envergonhe na frente da família dele. Isso é importante. Por favor, fique longe. Eu li 2 vezes. Coloquei meu telefone no chão. Voltei a analisar o recurso que estava em minha frente. Meu funcionário, Marcos, bateu suavemente na porta. Juiz Rivera, as alegações orais de Henderson estão agendadas para as 14 horas. O senhor precisa de algo antes de irmos para o tribunal. Estou bem, Marcos. Obrigado. Ele hesitou. Você está bem? Você parece apenas coisas de família. Nada que importe. Essa era a verdade. Após 38 anos, aprendi exatamente o quanto a opinião da minha família importava, ou seja, nada. Eu fui a criança que nasceu do erro. Mamãe e papai deixaram isso claro desde o início. Clary foi planejada, desejada e celebrada. Cheguei 3 anos depois. Inesperado, inconvenient, caro. Clary teve aulas de piano. Ganhei sapatos de segunda mão. Clary fez cursos preparatórios para o SAT. Recebi um cartão da biblioteca e me disseram para me virar. Clary entrou para a universidade estadual com uma bolsa integral paga por seus pais. Trabalhei em 3 empregos para pagar meus estudos na faculdade comunitária e depois me transferi para uma universidade estadual com bolsa de estudos acadêmica. Você sempre foi tão independente, dizia minha mãe, como se fosse uma característica da sua personalidade em vez de uma necessidade. Quando entrei para a faculdade de Direito, respondeu meu pai, como você vai pagar por isso? Empréstimos e bolsas de estudo. Eu disse, parece irresponsável. Clary se formou em marketing e voltou para casa. Conseguiu um emprego em uma boutique local ganhando $30.000 por ano. Mamãe e papai estavam muito orgulhosos. Me formei em Direito com honras, trabalhei como assistente de um juiz de apelação, depois de um juiz federal de circuito, atuei como defensor público por 6 anos e me candidatei a uma vaga de juiz federal aos 35 anos. Quando recebi a confirmação da consulta, liguei para avisá-los. Que bom, disse a mãe. A Clary acaba de ser promovida a gerente assistente. Vamos levá-la para jantar para comemorar. Eu não fui convidado. O problema de ser juiz federal é que as pessoas presumem que você é rico, que vem de uma família abastada ou que alguém lhe ofereceu o cargo de bandeja. A verdade é mais complexa. Passei 6 anos defendendo pessoas que não tinham condições de contratar um advogado. Aprendi a enxergar além das acusações e a perceber as pessoas que estavam por trás delas. Construí uma reputação de imparcialidade, de pesquisa minuciosa e de fazer as perguntas difíceis que outros advogados deixaram passar. Quando a juíza Patrícia Harrison, do Tribunal de Apelações do 9º Circuito, precisou de um assistente, eu me candidatei. Ela me contratou com base no meu histórico em julgamentos e nas minhas opiniões escritas em simulações de tribunal durante a faculdade de Direito. Passei 3 anos aprendendo com uma das mentes jurídicas mais brilhantes do país. O juiz Harrison tornou-se meu mentor, minha referência, meu defensor. Quando surgiu uma vaga no Tribunal Distrital, ela me chamou ao seu escritório. Você deveria se candidatar, disse ela. Tenho 35 anos, sou brilhante, imparcial e exatamente o que o banco precisa. You me candidatei. 6 meses depois, fui confirmado. Juíza Helena Rivera, Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Central da Califórnia. Resposta da minha família. Pai, então você é juiz agora. Isso significa que você ganha um bom salário. Mãe, é muita responsabilidade. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Claire. Legal. Você consegue me livrar de uma multa por excesso de velocidade. Depois disso, parei de falar com ele sobre trabalho. Clary sempre precisou de validação. No ensino médio, ela namorou o quarterback. Na faculdade, ela entrou para a irmandade mais popular. Após a formatura, ela começou a namorar homens com base em seus cargos e conexões familiares. Quando ela conheceu Jason Montgomery em um evento beneficente, ela me ligou pela primeira vez em 8 meses. Conheci alguém, disse ela. Ele é advogado. O pai dele é juiz federal. Que bom, eu disse, no mesmo tom que minha mãe usava comigo. A família dele é incrível. Riqueza tradicional, conexões. O pai dele conhece governadores e senadores. Parece impressionante. Estamos ficando sérios.
Acho que ele pode me pedir em casamento. Sim, ele fez. 3 meses depois, Clary enviou uma mensagem em grupo com a foto de um enorme anel de diamante. Resposta da mãe: estamos muito orgulhosos de você. Resposta do pai: essa é a minha garota. Minha resposta: parabéns. Não tive notícias de nenhum deles durante mais 4 meses. O casamento acabou se tornando a essência da personalidade de Clary. Todas as conversas, todas as mensagens de texto, todos os encontros familiares giravam em torno de arranjos florais, da disposição das mesas e se as damas de honra deveriam usar tons de rosa claro ou champanhe. Fui escolhida como dama de honra por falta de opção. Obrigação familiar, não afeto. A primeira prova do vestido foi um pesadelo. Você engordou, disse Clary, olhando-me criticamente. O vestido vai precisar de grandes ajustes. Eu não havia engordado. Eu ganhei massa muscular por finalmente ter tempo para ir à academia regularmente. Eu resolvo isso, eu disse. Talvez seja melhor fazer dieta antes do casamento. Quero que todos estejam perfeitos. A mãe interveio. A Clary tem razão. Este é o dia especial dela. Todas nós precisamos estar com a melhor aparência possível. Encomendei o vestido no meu tamanho exato e não disse nada. O jantar de ensaio tornou-se uma obsessão para Clary 3 meses antes do casamento. Os pais do Jason estão oferecendo o almoço, anunciou ela durante um almoço em família no Rosewood Manor, ao qual eu tive o erro de comparecer. 5 estrelas. O pai dele convidou pessoas muito importantes. Parece ótimo, eu disse. Clary se virou para mim. Você precisa se comportar da melhor maneira possível. O pai do Jason é juiz federal. Ele trabalha com pessoas poderosas, senadores, advogados. Isso não é como nossos jantares de família habituais. Sei como me comportar em um jantar formal. Será mesmo? Os olhos de Clary se estreitaram. Você tende a ser desajeitado, quieto. Nunca sabe sobre o que conversar com pessoas bem-sucedidas. Mamãe assentiu com a cabeça. A Clary tem razão. Talvez seja melhor sorrir e não puxar muita conversa. Dei um gole de água, contei até 10 e não disse nada. Na terça-feira anterior ao jantar de ensaio de sexta-feira, chegou a mensagem de Clary. Não venha ao jantar de ensaio na sexta-feira. O pai do Jason é juiz federal. Não podemos permitir que você nos envergonhe na frente da família dele. Isso é importante. Por favor, fique longe. Fiquei olhando para aquilo por um longo momento. Em seguida, um segundo texto. Mamãe e papai concordam. Você pode vir ao casamento, mas o jantar de ensaio é apenas para convidados importantes. Um terceiro texto. Não faça disso um grande problema. Simplesmente fique em casa. Eu tirei uma captura de tela. Salvei em uma pasta que eu mantinha há anos. Provas de quem exatamente era minha família. Então eu respondi por mensagem. Entendido. A resposta de Clary foi imediata. Obrigado pela compreensão. Vejo você no casamento. Larguei o celular e voltei ao trabalho. A juíza Patricia Harrison foi minha mentora por 12 anos. Depois que terminei meu trabalho como assistente dela, mantivemos contato. Almoços mensais, telefonemas ocasionais. Ela se tornou uma figura materna muito maior do que minha própria mãe jamais foi. Naquela quarta-feira, almoçamos em um bistrô tranquilo perto do tribunal. Você parece preocupada, disse Patrícia, cortando o salmão. Assuntos de família. Minha irmã vai se casar. Eu já havia mencionado isso uma vez, meses atrás. Patrícia se lembrava de tudo. O noivo dela é Jason Montgomery. O garfo de Patrícia parou a meio caminho da sua boca. O filho de Robert. Você conhece a juíza Harrison? Perguntei, embora, é claro, ela conhecesse. Os juízes federais da Califórnia se conheciam. Robert e eu trabalhamos juntos no 9º circuito antes de ele se tornar juiz sênior. Um bom homem. Uma mente jurídica brilhante. Ela pousou o garfo. Sua família sabe que você é juiz, Eles sabem. Eles não se importam. E Jason, eu nunca conheci. Clary não me inclui exatamente na vida dela. A expressão de Patrícia mudou para algo entre divertimento e indignação. Então, Robert não faz ideia de que seu filho vai se casar com sua irmã. Aparentemente não. E sua irmã acabou de desconvidá-la para o jantar de ensaio por quê? Porque ela não quer que eu a envergonhe perante um juiz federal. Patrícia começou a rir de verdade. O tipo de mesa que chamava a atenção das outras pessoas. O que? Helena, Robert está oferecendo o jantar no Rosewood Manor. Correto.
Foi isso que Clary disse. Fui convidado. Robert me convidou há 3 meses. Somos amigos há 25 anos. Patrícia pegou o celular. Vou trazer um convidado. Você. Patrícia, acho que você não vem. Como meu convidado, Robert ficará encantado em vê-lo. Deixaremos a noite fluir naturalmente. Isto parece um caos. Parece que estamos fazendo justiça. O sorriso de Patricia era intenso. Sua família passou a vida inteira te ignorando. Chegou a hora de mudar isso. A sexta-feira chegou com o sol da Califórnia e minha completa indiferença ao drama do casamento de Clary. Eu tinha uma agenda lotada pela manhã. 3 pedidos de arquivamento, 2 disputas sobre produção de provas e uma audiência de sentença. Tratei de tudo com a minha habitual atenção aos detalhes, assinei as ordens necessárias e saí do tribunal às 15 horas. Patrícia insistiu em me buscar. Cheguem juntos, ela disse. Faça uma entrada triunfal. Eu vestia um vestido azul marinho, simples, elegante, apropriado para um jantar formal. Meu cabelo preso em um coque baixo, joias mínimas, exceto pelos brincos de pérola que Patrícia me deu quando fui nomeada juíza. Patrícia chegou às 6h15 em um carro de serviço preto. Você está perfeita, disse ela enquanto eu entrava no banco de trás. Preparado para isso. Estou ansiosa para ver a cara da minha irmã quando o juiz Harrison me reconhecer. Robert vai adorar isso. Ele detesta fingimento. Sempre detestou. O trajeto até Rosewood Manor levou 20 minutos. O restaurante era exatamente tão pretensioso quanto eu havia imaginado. Fachada de pedra, serviço de manobrista, porteiro usando uma cartola de verdade. Vamos lá, disse Patrícia quando saímos. A sólida jantar privativa do Rosewood Manor era deslumbrante. Lustres de cristal, janelas do chão ao teto com vista para um jardim, mesas postas com porcelana que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. Avistei minha família imediatamente. Mamãe e papai estavam na mesa principal, vestidos como se fossem receber a realeza. Clary, vestida com um elegante vestido branco de coquetel, ri alto demais de algo que a mãe de Jason disse. O próprio Jason, alto, bonito, exatamente o advogado de sucesso que Clary havia descrito. E no centro de tudo isso, o juiz Robert Harrison, de 72 anos, cabelos grisalhos, olhar penetrante, veterano do Tribunal de Apelações do 9º Circuito, uma das mentes jurídicas mais respeitadas da Califórnia. Patrícia e eu paramos na entrada. Clary me viu primeiro. Em menos de 3 segundos, sua expressão mudou de riso para confusão e, por fim, para absoluto horror. Ela se levantou tão depressa que a cadeira arrastou no chão. O que você está fazendo aqui? O quarto ficou em silêncio. Sou convidada do juiz Harrison, disse Patrícia com desenvoltura, antes que eu pudesse responder. Robert Harrison S. Viru. Seu rosto se iluminou. Patrícia, aqui está você. Então, seus olhos pousaram em mim e ele congelou. Silêncio absoluto. Juiz Rivera. O silêncio tomou conta da sala. Não silencioso. Silencioso. Aquele tipo de silêncio em que se pode ouvir o tilintar de taças de cristal sobre as mesas. Juiz Harrison, eu disse calmamente. Bomt. Robert atravessou a sala em 4 passos largos. Helena, meu Deus, o que você está fazendo aqui? A Patrícia me convidou, mas eu não te conhecia. Ele olhou em volta, confuso. Então, seus olhos pousaram em Clary e Jason. De volta para mim. Espere, você é parente de... Clary é minha irmã. Eu observei processar isso. Observou as conexões se formarem em sua mente jurídica brilhante. Sua irmã vai se casar com meu filho. Aparentemente. Clary emitiu um som, meio suspiro, meio engasgo. Jason se levantou. Pai, você a conhece. A expressão de Robert era de pura confusão. Você a conhece? Jason, a juíza Rivera foi minha assistente jurídica há 15 anos no 9º Circuito. Ela é uma das mentes jurídicas mais brilhantes com quem já trabalhei. Ele se virou para mim. Eu não fazia ideia de que você era parente da Clary. Não costumamos divulgar nossa conexão, eu disse. Patrícia estava sorrindo como se o Natal tivesse chegado mais cedo. O garfo de Clary bateu no prato com um estrondo que ecoou pela sala silenciosa. Você é juíza, disse Clary com a voz embargada. Na verdade, você é um juiz federal. Tribunal Distrital, eu disse. Distrito Central da Califórnia. Desde quando? 3 anos. Você nunca nos contou. Sim, eu perguntei.
No dia em que fui nomeado. Papai perguntou se eu ganhava bem. Mamãe perguntou se eu conseguiria lidar com a responsabilidade. Você perguntou se eu poderia te livrar de uma multa por excesso de velocidade. A expressão de Robert Harrison escureceu. Desculpe, o quê? A mãe interveio. Helena, não é esta a hora. Na verdade, Virginia, acho que este é exatamente o momento. A voz de Patrícia cortou a sala como um martelo de juiz. Sua filha é juíza federal há 3 anos. Ela presidiu centenas de casos. Ela é uma das jovens juízas mais respeitadas da Califórnia, e você não achou que isso fosse motivo para comemorar. Papai se levantou. Agora, espere um minuto. Sente-se, Frank. A voz de Robert carregava o peso de décadas de experiência. Quero ouvir isso. Jason estava me encarando como se eu tivesse 2 cabeças. Você é a juíza Helena Rivera. Sim. Citei sua opinião no caso Rodrigues versus State no mês passado. O caso da busca e apreensão com base na 4ª emenda. Lembro-me desse caso. Sua análise foi brilhante. Usei-a para ganhar uma moção para suprimir o pedido de arquivamento. Ele olhou para Clary. Você me disse que sua irmã trabalhava em... O que você disse? Atendimento ao cliente. O rosto de Clary passou de branco para vermelho. Eu disse que ela trabalhava com pessoas. Você presumiu. Não. A voz de Jason era calma, mas firme. Você disse especificamente que ela trabalhava no atendimento ao cliente. Você disse que ela nunca tinha chegado a lugar nenhum. O silêncio que se seguiu poderia ter estilhaçado o vidro. Robert Harrison puxou uma cadeira. Helena, por favor, sente-se. Acho que todos precisamos conversar. Patrícia e eu nos sentamos. A sala inteira permaneceu congelada. Há quanto tempo você conhece meu pai? Perguntou Jason, ainda de pé. 15 anos. Trabalhei como assistente do juiz Harrison depois da faculdade de Direito. Depois, trabalhei como defensor público por 6 anos antes de ser nomeado para o Tribunal Distrital. Defensor público? Perguntou Robert, com cordialidade. Você era um dos melhores. Lembro-me de ler seus pareceres. Você tinha o dom de encontrar a história humana por trás dos argumentos jurídicos. Mamãe tentou novamente. Helena nunca nos contou nada disso. Por que você nunca perguntou? A voz de Patrícia era gélida. Conheço Helena há 12 anos. Ela mencionou a família apenas 3 vezes. Todas as vezes foi para explicar por que passaria as festas de fim de ano sozinha. Isso não é justo, disse o pai. Não é. Patrícia pegou o celular. Helena, posso? Assenti com a cabeça. Ela mostrou a tela para Robert. Esta é a mensagem que Clara enviou para Helena na terça-feira. Robert leu e seu maxilar se contraiu. Não venha ao jantar de ensaio. O pai do Jason é juiz federal. Não podemos deixar você nos envergonhar. Isso está fora de contexto, disse Clary, desesperada. É mesmo. Peguei meu próprio telefone. Encontrei a pasta. Aqui está a mensagem que recebi na minha formatura da Faculdade de Direito. Não poderei comparecer à sua formatura. A Clary tem uma entrevista de emprego. Aqui está a mensagem da minha nomeação judicial. Que bom. A Clary foi promovida a gerente assistente. Eis aqui o trecho do meu primeiro artigo de opinião publicado. Nenhuma resposta. Jason sentou-se lentamente. Como é que eu não sabia de nada disso? Porque eu nunca te contei sobre a minha família, sussurrou Clary. Eu disse que não éramos próximos. Você disse que sua irmã era uma perdedora que nunca fez nada da vida. As palavras pairaram no ar como uma convicção. Robert Harrison era um juiz federal. Ele passou 40 anos lendo pessoas, avaliando credibilidade, encontrando a verdade nos espaços entre as palavras. Ele olhou para meus pais, para Clary. Acho, disse ele em voz baixa, que precisamos entender exatamente o que aconteceu aqui. Robert Harrison não gritou. Ele não precisava. Suas perguntas tinham a precisão de um bisturi. Clary, quando foi a última vez que você teve uma conversa significativa com sua irmã? Eu? Nós conversamos no Natal. Sobre o quê? Coisas de família. Você perguntou sobre o trabalho dela. Ela não gosta de falar sobre trabalho. Eu ri. Ri de verdade. Isso não é verdade. Você nunca perguntou sobre o meu trabalho. Nem em 15 anos. Virginia, Frank. Robert continuou. Quando foi a última vez que você visitou sua filha? Compareceu a algum evento dela? Celebrou alguma de suas conquistas?
Mamãe parecia encurralada. Helena é muito reservada. Ela não gosta que fiquemos dando muita atenção a ela. Essa é uma interpretação conveniente. Patrícia disse. Eu vi Helena proferir discursos de abertura em conferências jurídicas. Ela já argumentou perante o 9º Circuito. Ela já foi destaque na revista California Lavier. Ela é a juíza federal mais jovem nomeada neste distrito em 20 anos. Você está me dizendo que nada disso merecia ser reconhecido. O rosto do pai estava vermelho. Ela nunca nos convidou para nenhuma dessas coisas. Por que você nunca apareceu quando ela te convidou? Mantive a minha voz calma. Profissional, o mesmo tom que usei no tribunal. Eu te convidei para minha formatura na faculdade de Direito, para minha cerimônia de posse, para as minhas primeiras sustentações orais como defensor público federal. Você disse que estava ocupado todas as vezes. Clary estava chorando naquele momento. Lágrimas silenciosas e desesperadas. Eu não sabia que você tinha sucesso. Você nunca disse. Eu disse, sim. Você não ouviu. Há uma diferença. Jason se levantou e se afastou da mesa. Fiquei parada perto das janelas, olhando para o jardim. Robert o observou e depois voltou-se para minha família. Eis o que eu entendi. Você tem uma filha que se formou na faculdade e na faculdade de Direito, trabalhou como assistente de juízes federais, construiu uma carreira defendendo pessoas que não podiam se defender e foi nomeada juíza federal aos 35 anos. E qual foi a sua reação? Ignora-la? Dispensa-la? Desconvidá-la para eventos familiares porque ela poderia envergonhá-lo. Não a desconvidamos dos eventos familiares. Papai protestou fracamente. Abri outra mensagem de texto. Leia em voz alta. Esta foto é do último dia de ação de graças. Vamos jantar no apartamento novo da Clary. Uma reunião pequena. Só nós e a família do Jason. Talvez seja melhor pular essa. Eu pulei essa parte. Passei o dia de ação de graças revisando processos e comendo comida para a viagem. A mão de Patrícia encontrou a minha debaixo da mesa. Apertado. E a parte verdadeiramente notável, disse Robert, baixando a voz para algo frio e judicial, é que você mandou uma mensagem para ela na terça-feira dizendo para ela não vir hoje à noite porque tinha medo de que ela o envergonhasse. Diante de mim, um juiz federal. Ele balançou a cabeça negativamente. Já vi muita coisa em 40 anos no banco dos réus, mas isto é um tipo especial de crueldade. Jason voltou para a mesa, sentou-se ao meu lado, não ao lado de Clary. Juiz Rivera, disse ele formalmente. Preciso pedir desculpas. Você não fez nada de errado. Eu acreditei no que me disseram sobre você. Nunca questionei. A culpa é minha. Ele olhou para Clary. Precisamos conversar mais tarde. Em particular. O rímel da Clary estava borrado. Jason, por favor. Mais tarde. Sua voz foi definitiva. Ele se virou para mim. Li seu parecer no caso Martinez versus Condado de Los Angeles. Aquele sobre imunidade qualificada para policiais. É a análise mais completa das proteções da 4ª emenda que já vi. Usei-o em um caso de direitos civis no ano passado. Como terminou? Ganhamos. Meu cliente recebeu um acordo. Justiça foi feita. Ele fez uma pausa. Devido ao seu raciocínio jurídico. Robert estava assentindo com a cabeça. A opinião de Helena Martinez foi citada em 17 casos em 4 circuitos diferentes. Está se tornando precedente. Ela está mudando a lei. Mamãe emitiu um pequeno som. 17 casos, agora 18, eu disse. O 2º circuito citou isso na semana passada. A enormidade da situação finalmente começou a atingi-los. Não apenas que eu fosse bem-sucedido, mas que eu fosse influente, respeitado, conhecido nos círculos jurídicos que eles passaram meses tentando impressionar. Quanto ganha um juiz federal? Perguntou meu pai, porque, é claro, ele perguntava. $233.000 por ano, eu disse. Além de benefícios, nomeação vitalícia. Seu rosto empalideceu. Também sou proprietário da minha própria casa. Uma casa de estilo Craftsman com 3 quartos em Pasadena, que foi quitada no ano passado. Tenho um portfólio de aposentadoria avaliado em aproximadamente $1,2 milhão. Dirijo um Tesla que também já está pago. Não tenho dívidas. Mantive a minha voz calma. Mas agradeço por perguntar sobre minha estabilidade financeira. Só levou 38 anos. Clary estava soluçando agora. Solucos profundos e convulsivos. Jason entregou-lhe um guardanapo. Não disse nada.
Patrícia Harrison permaneceu em silêncio por vários minutos, observando, avaliando. Então ela se inclinou para a frente. Quero contar algo sobre a sua filha, disse ela aos meus pais. Algo que você deveria saber, mas aparentemente não sabe. Mamãe parecia apavorada. Papai parecia derrotado. Quando Helena trabalhava para mim, eu a fazia trabalhar 80 horas por semana. Os casos de apelação federais são complexos e exigentes. A maioria dos assistentes jurídicos se esgota em um ano. Helena Prospero. Ela percebeu padrões que outros assistentes não notaram. Ela encontrou jurisprudência que mudou os resultados. Ela escreveu memorandos para o juiz que eu às vezes usava textualmente em minhas decisões publicadas. Ela se virou para mim com algo parecido com orgulho. Depois que ela saiu do meu gabinete, eu a recomendei a todos os juízes federais que quisessem ouvir. Quando a vaga no Tribunal Distrital surgiu, liguei pessoalmente para 5 senadores para defender sua nomeação, porque ela não era apenas boa. Ela era excepcional. Eu não sabia que você fazia isso, eu disse baixinho. Porque você não busca reconhecimento. Você simplesmente faz o trabalho. Patrícia olhou para trás, para minha família. E foi essa pessoa que você dispensou. Foi para ela que você disse para não vir esta noite porque ela poderia te envergonhar. Robert Harrison estava de pé. Acho que precisamos de um momento. Jason, Helena, Patrícia, vocês gostariam de ir comigo ao jardim? Preciso tomar um pouco de ar. Nós nos levantamos, deixando minha família sentada à mesa. Ao sairmos, ouvi Clary dizer para a mãe: o que vamos fazer? Resposta da mãe: não sei. O jardim atrás de Rosewood Manor era lindo. Caminhos de pedra, jasmim que desabrocha à noite, iluminação suave que fazia tudo parecer uma pintura. Robert acendeu um charuto. Ofereci uma a Jason, que recusou. Sinto muito, disse Robert para mim. Eu não fazia ideia de que a noiva de Jason era sua parente. Se eu soubesse. Você faria o quê? Diria para ele não se casar com ela. Não, mas eu teria insistido para que ela te tratasse com respeito. Eu teria me certificado de que Jason soubesse quem você era. Jason estava andando de um lado para o outro. Sinto-me um idiota. Você não é idiota, eu disse. Você acreditou no que lhe disseram. Isso é normal. Mas eu sou advogado. Devo verificar as fontes. Questionar as suposições. Ele parou de andar de um lado para o outro. Em vez disso, simplesmente aceitei que a irmã da minha noiva não era ninguém importante. Para ser justo, é nisso que minha família sempre acreditou. Patrícia estava me observando atentamente. Como você se sente agora? Sinceramente, me sinto vingada, mas também triste. Triste porque isso não precisava ter acontecido dessa forma. Que eles se importassem ao menos um pouco. Poderíamos ter tido um relacionamento. Eles poderiam ter se orgulhado. Olhei para trás, em direção ao restaurante. Mas eles não eram capazes disso. Robert deu uma longa tragada em seu charuto. O que você quer que aconteça agora? O que você quer dizer? Quer que eu encerre este jantar? Que os mande para casa? Eu sou o anfitrião. Tenho essa autoridade. Eu considerei essa possibilidade. O poder naquele momento era meu. Reversão completa. Eu poderia humilhá-los da mesma forma que eles me humilharam durante anos, mas essa não era a minha essência. Não, eu disse. Que o jantar continue. Mas eu não vou sentar à mesa deles. Feito. Você vai se sentar comigo e com a Patrícia. Teremos nossa própria conversa. Eles poderão ver como é quando as pessoas realmente te valorizam. Jason olhou para mim. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você quer que eu cancele o casamento? Eu pisquei. O que? Porque se essa é a verdadeira Clary, se é assim que ela trata a família, preciso repensar tudo. Jason, isso é entre você e ela. Não é decisão minha. Mas você é irmã dela apenas de sangue. Nós não temos nenhum relacionamento. Não temos há anos. Então, seja qual for a sua decisão, tome-a com base em quem ela é para você, não em quem ela é para mim. Ele assentiu lentamente. É justo. Mas preciso pensar. Robert deu um tapinha no ombro do filho. Não tenha pressa. O casamento é um compromisso para a vida toda. Certifique-se de estar se comprometendo com a pessoa certa. Retornamos à sala de jantar. A disposição dos assentos havia mudado discretamente. Patrícia, Robert e eu sentamos à mesma mesa. Jason juntou-se a nós após uma breve hesitação. Minha família permaneceu em sua mesa original, Clary,
minha mãe, meu pai e a mãe de Jason, que parecia completamente confusa com tudo o que estava acontecendo. O primeiro prato chegou. Sopa cremosa de lagosta. Robert ergueu seu copo. Um brinde a Helena Rivera, uma das melhores juristas com quem tive o privilégio de trabalhar, e aos reencontros inesperados. Para Helena, repetiu Patricia. Nós bebemos. Do outro lado da sala, minha família permanecia sentada em silêncio. O jantar continuou. Robert contou histórias sobre casos em que trabalhamos juntos. Patrícia compartilhou lembranças do meu período como assistente jurídica. Noites em claro no gabinete do juiz, discussões sobre interpretação constitucional, a vez em que encontrei um precedente da Suprema Corte que mudou completamente nossa análise. Ela era implacável, disse Patrícia com carinho. Eu pensava que tínhamos chegado a um consenso, e Helena voltava com um caso de 1952 que ninguém havia citado em 70 anos, mas que era exatamente pertinente. Isso é uma boa atuação jurídica, disse Jason. Ele permaneceu em silêncio durante a maior parte da refeição. Isso é uma jogada jurídica brilhante, corrigiu Robert. A maioria dos funcionários consegue encontrar casos recentes. Encontrar os precedentes negligenciados que mudam os resultados, isso sim é arte. Senti que estava relaxando. Este era o meu mundo. Essas eram as minhas pessoas. Não a família de sangue, mas a família que construí através do trabalho, do respeito e de valores compartilhados. O prato principal chegou. Filet mignon. Clary apareceu em nossa mesa, com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Posso falar com você? Eu olhei para cima. Estamos no meio do jantar. Por favor, só 5 minutos. Robert se levantou. Vamos respeitar sua privacidade. Helena, se você quiser que fiquemos. Está tudo bem. 5 minutos. Eles se dirigiram para a área do bar. Clary sentou-se na cadeira que Patrícia havia deixado vaga. Sinto muito, disse ela imediatamente. Para qual parte? Tudo isso. Eu não sabia que você era juiz. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter perguntado. Eu deveria ter me importado. Sim, você deveria ter feito isso. Podemos resolver isso. Olhei para minha irmã. Olhei mesmo para ela. Vi o vestido de grife, as mechas caras no cabelo, o anel que provavelmente custou mais do que meu primeiro ano de faculdade de direito. Não sei, respondi sinceramente. Não foi um momento isolado, Clary. Foram 38 anos sendo invisível para você, sendo a vergonha, a decepção, a irmã que você escondia do seu noivo bem-sucedido. Eu não te escondi. Você disse ao Jason que eu trabalhava no atendimento ao cliente. Você me desconvidou do seu jantar de ensaio de casamento porque achou que eu a envergonharia na frente de um homem que me conhece e me respeita há 15 anos. Mantive a minha voz calma. Não se trata de um mal-entendido. É uma escolha. Anos de escolhas. Quero consertar isso. Por quê? Porque você está envergonhado. Porque o pai do Jason acha que você é cruel. Ou porque você realmente se arrepende de como me tratou. Ela abriu a boca, fechou-a e começou a chorar de novo. Era o que eu pensava, disse baixinho. Jason voltou à mesa antes que Clary pudesse responder. Ele estivera no bar com a mãe, a conversa entre eles parecia tensa. Clary, precisamos ir. O jantar acabou para nós. Ele olhou para mim. Juiz Rivera, lamento que a noite tenha transcorrido dessa forma. O senhor merecia algo melhor. Obrigado. Ele se virou para Clary. Vamos. Precisamos conversar. Eles foram embora. Os olhos de Clary imploravam por mim uma última vez antes de Jason a conduzir em direção à saída. Meus pais permaneceram sentados à mesa, com semblantes pequenos e inseguros. Robert, Patrícia e eu terminamos nossa refeição. Conversamos sobre casos, fofocamos sobre outros juízes e discutimos a próxima conferência da Ordem dos Advogados. Às 10 horas, Robert solicitou a conta. Helena, Patrícia, obrigada por estarem aqui esta noite. Esta não era a noite que eu havia planejado, mas fico feliz que a verdade tenha vindo à tona. Eu também, respondi. Quando nos levantamos para ir embora, papai se aproximou. Podemos conversar amanhã. Talvez. Acho que não, Helena. Por favor. Somos família. Não, eu disse. Vocês são pessoas com quem tenho laços familiares. Família é composta por pessoas que estão presentes, que celebram suas conquistas, que te valorizam. Fiz um gesto em direção a Patrícia e Robert. Isso é família. Mamãe se juntou ao papai. Queremos corrigir isso.
Você teve 38 anos para consertar as coisas. Você escolheu não fazer isso. Peguei minha bolsa. Não estou com raiva. Simplesmente não aguento mais. Você não pode estar falando sério. Sou juiz federal. Tudo que digo é sério. Faz parte do meu trabalho. Saí com Patrícia e Robert, deixando meus pais parados naquela linda sala de jantar, finalmente entendendo o que haviam perdido. O fim de semana seguinte ao jantar de ensaio foi tranquilo. Nenhuma ligação da minha família, nenhuma mensagem da Clary, apenas silêncio. Na manhã de segunda-feira, eu estava de volta ao gabinete. Marcos me trouxe café e um olhar preocupado. Você está bem? Parece mais leve do que você imagina. As questões familiares se resolveram sozinhas. Bem resolvido ou mal resolvido? Verdade resolvida, o que é o mesmo que bom. Naquela tarde, Jason Montgomery ligou para minha secretária para agendar uma reunião. Pessoal ou profissional? Perguntei a Marcos. Ele disse que era profissional. Ele tem um caso que quer discutir. Trata-se de um caso pro bono de direitos civis. Anote na minha agenda. Jason chegou na terça-feira às 14 horas. Traje profissional. Posta executiva. Nenhuma menção a Clary ou ao jantar. Juiz Rivera, agradeço por me receber. Em que posso ajudá-lo? Estou representando um cliente que foi preso injustamente. Violação da 4ª emenda. Espero poder apresentar uma moção de supressão de provas perante você. Foi atribuído ao meu tribunal. Ainda não. Foi sorteio. Mas de qualquer forma eu queria conversar com você sobre a teoria jurídica. Passamos 1 hora discutindo direito constitucional. Jason era perspicaz, estava preparado e fez boas perguntas. Enquanto arrumava suas coisas para ir embora, ele fez uma pausa. Posso fazer uma pergunta pessoal? Você pode perguntar. Você sabia quem eu era quando nos encontramos na sexta-noite? Não. A Patrícia me contou um dia antes. Eu nunca tinha te conhecido, mas você veio mesmo assim. A Patrícia me convidou e eu queria ver a cara da Clary quando ela percebesse quem eu era. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro. Valeu a pena. Complementei. Para que conste, eu terminei o noivado. Reconciliei-me. Por causa da sexta-feira? Por causa do que a sexta-feira revelou. Clary não apenas te descartou. Ela construiu toda a sua identidade em torno de parecer bem-sucedida enquanto te menosprezava. Essa não é a pessoa com quem eu quero me casar. Ele fechou a pasta. Meu pai tinha razão. Casamento é para a vida toda. Preciso de alguém que valorize as pessoas, não o status. Desculpe. Não se preocupe. Você me impediu de cometer um erro. Ele dirigiu-se para a porta. Deu meia volta. Gostaria de manter contato, se for apropriado. Como colegas. Eu gostaria disso. Depois que ele saiu, Patrícia ligou. Ouvi dizer que Jason cancelou o noivado. As notícias se espalham rápido. Robert me contou isso hoje de manhã. Clary ligou para ele chorando, implorando para que ele conversasse com Jason. O que disse Robert? Que o filho dele toma as próprias decisões e que Clary lhe mostrou exatamente quem ela era. Recostei-me na cadeira e olhei para a foto emoldurada na minha mesa, Patrícia e eu na minha cerimônia de posse. A família que importava. Como você se sente? Perguntou Patrícia. Livre. 3 semanas após o jantar, Clary apareceu no tribunal. A segurança chamou meu quarto. Juiz Rivera, o senhor tem uma visita. Clary Rivera disse que é sua irmã. Mande-a embora. Ela está insistindo que isso é importante. 10 minutos. Sala de conferências B. Clary estava com uma aparência terrível. Sem maquiagem, calça jeans e moletom. Cabelo preso em um rabo de cavalo desarrumado. Obrigado por me receber. Você tem 10 minutos. O Jason não atende minhas ligações. O pai dele não ajuda. A mãe e o pai estão arrasados. Tudo está desmoronando e você quer que eu resolva. Quero que você me diga como consertar isso. Recostei-me na cadeira. Não dá. Jason fez a escolha dele com base em quem você mostrou ser. Isso não se resolve com um pedido de desculpas. Mas você poderia falar com ele. Dizer que eu mudei. Você já. Ela piscou. O que? Você mudou, ou está apenas chateado por ter perdido algo que queria? Silêncio. Era o que eu pensava. Eu fiquei de pé. Clary, vou te dizer uma coisa, e quero que você realmente ouça. Você passou 38 anos me tratando como se eu não valesse nada.
Você se convenceu de que eu era um fracasso para se sentir bem-sucedida. E quando a verdade veio à tona, quando você percebeu que eu era tudo aquilo que você fingia ser, seu primeiro instinto não foi pedir desculpas. Foi descobrir como usar minha influência para resolver seu problema. Isso não é. É verdade. Mesmo agora. Você não está aqui porque sente muito. Você está aqui porque quer algo de mim. Seu rosto se contorceu em uma expressão de desgosto. Não sei como ser diferente. Então dê um jeito, mas faça isso longe de mim. Chamei a segurança e pedi que a escoltassem até a saída. Essa foi a última vez que vi Clary. 6 meses depois, a mãe enviou um e-mail. Assunto: podemos conversar? Eu apaguei. Um mês depois disso, papai enviou uma carta ao meu escritório. Marcos me entregou o objeto com um olhar interrogativo. Drama familiar, eu disse. A carta tinha 3 páginas. Um pedido de desculpas, uma explicação e um pedido por outra oportunidade. Enviei a denúncia, mas não obtive resposta. 3 meses depois, Clary enviou um convite de casamento, não para Jason. Aparentemente, ela já tinha seguido em frente. Um cara chamado Brad, que trabalhava no ramo financeiro. Não confirmei presença. Patrícia me perguntou sobre isso durante o almoço. Você alguma vez se arrependeu de cortar relações com eles? Não. Eles tiveram 38 anos para serem minha família. Eles escolheram não ser. Eu não sou obrigado a dar a eles um 39º ano. Nenhum arrependimento em relação a Jason. Jason fez a escolha certa. Ele merece alguém melhor do que Clary. Ele está namorando alguém do escritório dele. Outra advogada de direitos civis. Paris Feliz. Que bom para ele. Patrícia me estudou. Você realmente está bem com tudo isso? Eu sou. Aprendi algo importante. Família não é biologia. É escolha. Você me escolhe. Robert me escolhe. Meus colegas, meus assistentes, os advogados que eu oriento, eles me escolhem. Isso basta. Mais do que suficiente, disse Patrícia. Isso é tudo. 2 anos após o jantar de ensaio que pôs fim a tudo, fui indicado para o Tribunal de Apelações do 9º Circuito. Patrícia me ligou gritando. Gritos de verdade. Você vai recorrer ao Tribunal de Apelações. Se eu for confirmado, você também será. Robert e eu vamos garantir isso. O processo de confirmação levou 8 meses. Audiências, verificação de antecedentes, depoimentos de colegas. Robert Harrison testemunhou em meu nome. Patrícia também. O mesmo aconteceu com Jason Montgomery, que se tornou um colega e amigo próximo. O juiz Rivera representa o melhor do Judiciário Federal, disse Robert ao Comitê do Senado. Ela é justa, minuciosa, brilhante e entende que justiça não se resume apenas à lei. Tem a ver com humanidade. Fui confirmado por 92. Aos 40 anos, tornei-me um dos juízes mais jovens já nomeados para o Tribunal de Apelações do 9º Circuito. A cerimônia de posse estava lotada. Colegas, advogados, estudantes de direito, pessoas que eu orientei e com quem trabalhei. Patrícia ficou ao meu lado. Robert administrou o juramento. No fundo da sala, vi um rosto familiar. Clara. De alguma forma, ela havia descoberto sobre a cerimônia. Depois que prestei o juramento, depois que os aplausos cessaram, ela se aproximou. Parabéns, disse ela. Obrigado. Estou orgulhoso de você. Olhei para minha irmã, olhei para ela de verdade, e vi alguém que eu costumava conhecer, com quem eu costumava ter parentesco, alguém que eu costumava esperar que me amasse. Agradeço, eu disse. Mas isso não muda nada. Eu sei. Só queria que você soubesse. Ela foi embora. Eu a vi partir. Patrícia apareceu ao meu lado. Você está bem? Perfeito. Ela veio. Ela fez. Não importa mais. E não aconteceu. Porque eu estava cercada por pessoas que me escolheram, que celebraram cada etapa da minha carreira, que acreditaram em mim quando eu era escrivã, defensora pública, juíza distrital, agora, juíza de apelação. Naquela noite, Robert ofereceu um jantar. Íntimo. Só com as pessoas que importavam. Jason estava lá com sua namorada Sarah, que já havia discutido comigo 2 vezes e vencido ambas as vezes. Marcos, meu fiel assistente, e outros 3 juízes federais com quem trabalhei ao longo dos anos. Fizemos um brinde, contamos histórias, rimos de casos e argumentos apresentados em conferências, e da vez em que acidentalmente chamei um juiz sênior pelo nome errado durante uma sustentação oral. Ao final da noite, Robert ergueu o seu copo mais uma vez. Para Helena Rivera,
que provou que família não é uma questão de sangue, é sobre quem está presente, quem acredita, quem permanece. Para Helena, disseram todos em uníssono. Olhei ao redor da mesa e vi os rostos das pessoas que me valorizavam, me respeitavam e me amavam. Esta era a família. Isso era tudo. E minha irmã, sentada sozinha em algum lugar, percebendo que havia perdido, jamais entenderia que o momento que ela mais temia, o momento que ela tentou evitar me desconvidando para o jantar de ensaio do casamento, era o momento em que eu finalmente havia sido libertada. Livre para encontrar a família que eu merecia. Livre para construir a vida que conquistei. Livre para ser exatamente quem eu sempre deveria ter sido. Um juiz federal, um mentor, um amigo, alguém que fazia a diferença. Não porque minha família finalmente reconheceu isso, mas porque eu construí uma vida onde o reconhecimento vinha de pessoas que realmente sabiam como dá-lo.